A palavra de Deus mostra, irmãos, que sempre existiu crises na vida. Crise é uma coisa que existiu, existe e continuará existindo sempre. Amém? E existe muitos tipos de crise. Tem crise financeira, tem crise na família, tem crise no casamento, né? Tem crise às vezes no trabalho. Tem vários tipos de crise. E nós que estamos inseridos neste mundo, nós temos de aprender a passar por cada uma destas crises. Amém? Por cada uma destas crises. E a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é resolver do nosso jeito. Mas nós não precisamos ou contar apenas com a nossa maneira de resolver as coisas. Nós temos direção para resolver as coisas. Amém? Nós vamos buscar Deus e Deus vai nos direcionar a buscar a solução para os nossos problemas. Nós não somos um povo sem pai, sem mãe. Nós não somos um povo que não tem um Senhor que guia, um Senhor que dirige. O próprio Jesus disse que não nos deixaria sem mãe e sem pai. Não nos deixaria órfão, enviaria o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo, ele tem que ter lugar na nossa vida. E esse Espírito, ele é gerado em nós através da palavra de Deus. Amém? Ele é gerado, porque Jesus disse, a minha palavra, ela é Espírito e ela é vida. Amém? Então, quando olhamos para a palavra de Deus, e por isso é importante você ler de Gênesis até Apocalipse. Você não vai entender muita coisa na Bíblia, mas vai entender muita coisa. Você vai ter uma visão panorâmica da Bíblia. Você vai ter uma cosmovisão de tudo que Deus pensa, da maneira que Deus pensa, daquilo que Deus quer para nós. E quando a gente tem essa visão, a gente conhece a verdade. Isso é conhecer a verdade. Essa verdade nos liberta. Então a gente aprende a andar na direção de Deus e não porque nós temos vontade de fazer. Vamos fazer o que dá vontade? Vamos para lá porque lá nós estamos com vontade. Vamos para lá porque lá parece que é bom. Vamos para esse lugar porque parece que ali tem mais fartura que aqui. Muita gente anda desse jeito. Nas nossas cidades, principalmente, aqui em São Francisco e na minha cidade lá em Itaqui, uma cidade deve ter 45 mil habitantes, aqui na cidade deve ter era 13.800 aqui, no total com o interior eram uns 20 mil, não sei se ainda tem isso, mas as pessoas saem muito daqui para outro lugar para buscar o quê? Para buscar abundância, para buscar prosperidade, para buscar uma vida melhor, né? Por quê? Porque as pessoas fazem isso? Porque elas não têm esperança aqui. Ela pensa que não dá, e muitos ainda falam mal. Aqui é um deserto, aqui é isso, aqui é aquilo. Mas a Bíblia diz que pelas nossas palavras somos julgados, por ela nós somos salvos ou condenados. Então a gente tem que aprender a usar as nossas palavras. E para isso a gente tem a palavra de Deus que nos ensina. Então a Bíblia fala claramente, lendo o capítulo todo, depois você pode ler aí, eu peguei só umas partes do capítulo 26 de Gênesis, você vai encontrar que houve uma crise, né, nos dias de Isaac, como houve nos dias de Abraão. A Bíblia diz assim, lá no versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. E a Bíblia diz que ele foi. À primeira vista ele quer buscar a solução por ele mesmo. Mas nós temos que ter direção do céu. Amém? Nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que fala. E nós temos a palavra, a Bíblia escrita. Eles não tinham isso. Eles não tinham o que nós temos. Deus tinha que vir e falar com ele. Né? Deus tinha que vir e falar com ele. Com nós, Deus fala pela palavra. Não que Deus não possa falar, porque ele ainda pode falar do mesmo jeito que falava com eles. E muitas vezes ele até fala. Quando a gente está muitas vezes indo para o caminho errado, sem saber, pensando que está fazendo a coisa certa, aí muitas vezes Deus manda o anjo, muitas vezes o Espírito Santo próprio fala, e aí a gente entende que está indo para o caminho errado e que não deve ir por ali. Amém? E foi o que aconteceu. Versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E Deus vai fazendo promessa para ele, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e te darei
e darei a tua semente todas estas terras, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então, quando Deus fala com Isaac, ele disse, lembra do teu pai. Eu falei com o teu pai, e teu pai guardou a minha palavra. Agora eu estou falando para ti, não desças ao Egito. O que simboliza o Egito? O Egito simboliza, irmãos, esse mundo. Amém? Onde as pessoas correm de um lado para o outro para buscar, né, a sua realização. Todo mundo quer se realizar. E as pessoas vão de um lado para o outro. Não sei se você deve ter visto, ou de repente ouviu, de repente não viu. Mas teve uma cidade que pertence à Espanha, na África, que ela foi invadida por mais de 60 mil pessoas. Vieram pela água, uns vieram com boia, os outros veio com câmeras de pneu e entraram. Você olha um negócio daquele, você diz, é o apocalipse. Pessoas entrando e gritando e invadiram uma cidade. Então as pessoas, por quê? Porque elas estão em dificuldades no lugar, e aí elas buscam uma vida melhor no outro lugar, correndo, né, lutando. E dessas pessoas, morreram mais ou menos umas 70, pisoteada na multidão, no meio da multidão. Procurando aonde a pessoa vai viver melhor, aonde a pessoa pode viver e prosperar, ter uma vida plena. E assim as pessoas vivem nesse mundo, muitas sem destino, correndo de um lado, correndo para o outro. Eu já corri de um lado para o outro, quando eu não tinha Jesus. Mas quando eu conheci Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a gente tem endereço, amém? Tem endereço. E a gente não precisa atravessar uma cidade para encontrar, e para outra região para encontrar, porque ele está bem aqui, amém? Ele está bem ali onde tem 2 ou 3 pessoas. E se você está sozinho e clamar por ele, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ele é o que salva. É ele que salva. Então Gênesis narra um período de fome na terra, assim como aconteceu nos dias de Abraão. Isaac enfrentava uma grande crise em meio às dificuldades, e Deus lhe ensina que a solução não estava em fugir, mas em permanecer no lugar da promessa e confiar na direção. Amém? Mas a pessoa olha e diz, mas que crise, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Irmão, você não tem que pensar assim, como é que eu vou sair dessa? Você tem um Deus que te tira dessa. Já te tirou de tantas e te tirará de quantas vier. Porque para ele não existe problema. Não existe problema para Deus. Não existe crise para Deus. Crise existe para nós. Nós que entramos em crise. Existe também crise espiritual, mas não é culpa de Deus. É nós também que entramos em crise espiritual. E pensamos, será que eu estou morrendo na fé? Meu Deus, eu não estou vendo isso. Meu Deus, eu não estou vendo aquilo. Meu Deus, eu não estou sentindo fé. É uma crise. Há muito tempo eu já passei por crise que eu pensava assim, eu acho que eu morri na fé, não estou mais conseguindo crer, parece. Mas eu não estava fazendo nada errado. Aí eu entendi que a fé não é um sentimento. A fé é você fazer a coisa certa porque você sabe que tem que fazer certo. Então faça. Sentindo ou não, faça a coisa certa como você fez agora. Amém? Não te importa se outros não estão fazendo. Não te importa se outros não estão aproveitando. Aproveite você. Porque Deus não está falando com a multidão. Ele está falando com um homem só. Com uma pessoa só. Deus fala com a gente pessoalmente. Pode ter uma multidão ou ter um só, Deus vai falar com aquelas pessoas. Amém? Um por um de nós Deus fala. Aqui, ó, Deus não chamou a multidão, chamou Isaac. Escolheu Isaac. E agora ele não fala com todo mundo, mas ele fala com quem? Com Isaac. Deus não fala com todo mundo, mas ele fala com nós, sim ou não? Nós ouvimos, outros não ouvem. Outros não têm direção. Muitos saem, não, eu vou para Santa Catarina, lá eu vou ganhar mais dinheiro. Lá eu vou ganhar mais dinheiro. Outro, eu vou para São Paulo, vou ganhar mais dinheiro. Né? Eu vou, enfim, vou para a Serra ali ganhar mais dinheiro. E vou arrumar um trabalho que aqui não tem. Pode não ter. Mas se você crê em Deus, Deus faz ter. Deus faz acontecer. Ou Deus te dá ideia. Deus é que nos dá poder, diz a Bíblia. Poder vem de Deus, amém? Poder para quê? Poder para a gente se superar naquelas dificuldades que a gente está. Outra coisa importante é você saber que Deus te quer ali. Deus te deu direção para ali. Amém, irmãos? Quando você tem direção, você tem tudo. Você tem a palavra de Deus.
Agora Deus fala com Isaac, olha, não vá para o Egito, não precisa ir para lá. Por que ele queria ir lá? Porque lá tinha abundância, a Bíblia diz. Lá no Egito tinha abundância. E quantas pessoas que já saíram da cidade, eu vou para lá porque é o único jeito. Mas às vezes está vivendo pior ainda. Às vezes está em dificuldades maiores, está só com a ilusão. Está só com a ilusão. Mas não está vivendo uma vida plena, de verdade. Eu, por exemplo, eu não vim para São Francisco porque era uma cidade próspera, uma cidade que apresentava tantas oportunidades. Não. Aliás, quem eu conhecia que conhecia aqui só dizia que isso aqui era horrível e que era deserto. Mas quem me enviou para cá foi o Espírito Santo. Foi Jesus. E aí quando ele falou claramente comigo, eu fiquei em paz. Poxa, se Deus está mandando, ele garante, sim ou não? Ele garante. E eu não vou sair, não vou para lugar nenhum, a menos que ele diga vá. Porque ele ainda fala. Se ele falou para vir, ele pode falar para ir, sim ou não? Então eu aprendi isso, irmãos, andar na direção de Deus. E não importa se você tem, mas eu queria estar numa cidade maior, mas eu queria coisas maiores. Calma, deixa Deus guiar, deixa Deus direcionar. Porque no tempo de Deus, se é a vontade de Deus, então ele te leva. Amém? Se não é, melhor você não ir. Porque se você for, ele não vai. Ele não vai com a pessoa. Se Deus não mandou, você vai sozinho. E o que adianta a gente ir para um lugar que pode manar leite e mel, mas se Deus não estiver lá? Não adianta nada. Então o que nos faz felizes, irmãos, é a presença de Jesus. Eu quero essa igreja cheia, mas se tiver um para eu pregar, eu estou feliz. Sabe por quê? Eu estou cumprindo o propósito do meu Jesus, que me enviou. Amém? Mas claro que eu quero pregar para toda a cidade. Quero ganhar todo mundo para Jesus. Porque as pessoas precisam mudar de vida, precisam ter uma vida plena, uma vida abundante que Jesus veio dar, e precisam ter um caminho para seguir e uma voz para ouvir. As pessoas precisam, mas eu não posso abrir os ouvidos delas. Amém? Não posso obrigá-las. Assim como você não pode, ninguém pode. O livre-arbítrio, isso chama-se livre-arbítrio. Mas Deus fala com cada pessoa. Está na pessoa se ela está ouvindo ou se ela não está ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz que muita gente ouve, outros ouvem de mau grado e outros tapam os ouvidos para não ouvir. Outros ouvem, mas não escutam. Então, graças a Deus, eu ouço, eu escuto e eu obedeço. E a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, esse capítulo mostra que permanecer obediente ao Senhor, aqueles que permanecem experimentarão a sua provisão, proteção, prosperidade, mesmo em tempos difíceis. Como eu disse para você, eu já preguei para uma pessoa, mas nunca Deus me deixou faltar nada.